Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso Pode Falar Delas. É isso aí, gente. E hoje estamos com uma convidada especialíssima para falar sobre assuntos polêmicos, hein? Ui. Priscila Marciano é advogada, com quase 20 anos de formação, pertence, a uma família de advogados super tradicional aqui na nossa cidade, é especialista em relacionamentos, desenvolvimento humano e hoje ajuda mulheres a superarem a separação, resgatando a autoestima após o fim de um relacionamento tóxico. Poxa vai vida, render hoje o hein? bate-papo, né? Seja muito Pois é. bem-vinda. Obrigada pelo convite, gente. É uma honra estar aqui. Nossa, realmente. Me sinto honrada de estar aqui com vocês. A Que gente bom. agradece muito a sua participação. A gente sabe aí que no dia a dia de quem trabalha, empreende, precisa se cuidar. É super difícil, né? Esses espacinhos na agenda. E a gente agradece pelo fato de você ter conseguido reservado pra gente esse momento. Vamos começar a conversar e aí, nós vamos entrar em muitos assuntos polêmicos hoje, né? E eu já quero perguntar por que tomou essa linha? Por que de repente, ao invés de ser uma advogada que cuida ali de pensão, De processos em aposentadoria, geral. foi logo para relacionamentos. Então, olha só para onde eu fui parar, né? Como você disse, eu venho de uma família de advogados, todos, meu pai, minhas irmãs, meus primos, enfim, todos advogados. Eu cresci no fórum, então é algo para mim que sempre foi muito natural. E, de repente, eu vejo a minha irmã mais nova, nós somos em 3 irmãs, E a minha irmã mais nova teve um AVC. Falei, caraca, Caramba. o que é isso? Como assim? Né? Como assim? Vai contra o fluxo Com da a vida, gente, né? A gente não espera. de Sim, repente. sim. Ela sempre muito forte, nossa, enfim. Falei, o que é isso? E aí você começa a se questionar, no primeiro momento, quem é o cliente que vale essa situação? Isso é verdade. E nesse momento, assim, eu lembro dos meus sobrinhos, né? Isso foi quase 3 anos. Eu olhava assim, eu falava assim, gente, como assim? Como isso? E você começa daí a fazer, é óbvio, você coloca uma lupa gigante no seu coração nesse momento, você fala assim, eu preciso validar isso. E aí você coloca essa lupa gigante no coração, graças a Deus ela está ótima. Você fala assim, o que eu estou fazendo? Quem é o cliente que chegou a fazer isso? Qual a ação que valeu quase a vida dela? E aí eu me vi assim, tipo, com alopécia, já tinha, né? Tipo, você começa a normalizar certas coisas. Ah, isso é normal. Síndrome de intestino irritado é normal. Enxaqueca é normal. Não imagina, viu, gente? Normal, ansiedade. E quando acontece uma situação dessa, você fala, não é normal. Não é normal. E Precisa aí, acontecer com a gente para a gente entender que alguma coisa precisa mudar, né? É isso mesmo. E aí você começa a questionar. E nessa fase, eu estava já bem imersa no desenvolvimento pessoal, eu me revoltei com a advocacia, gente. Me revoltei na quinta potência. Porque, assim, a advocacia é um meio muito crítico. Nós, advogados, nós somos ensinados, doutrinados a enxergar um defeito seu. Eu vou ganhar um processo a partir do momento que você deixou uma brecha. Uma brecha. E você começa a falar assim, calma, não é bem isso que eu quero, o que está acontecendo. E nesse momento aí que eu vim para o digital. Eu vim no digital porque eu comecei realmente a fazer essa faxina interna comigo, todos esses questionamentos. E eu percebi que nessa época a minha compulsão alimentar era algo assim gigantesca, porque eu precisava me anestesiar de passar o dia. O que a gente chama de descontar em alguma coisa, né? Uma fuga, né? E eu passava assim o dia comendo chocolate. E era algo assim, tipo... Maravilhoso. Você satisfazia. Você acabavam todos os problemas ali. Sim. E só que daí você fala assim, quando aconteceu isso com ela, eu falei assim, gente, a próxima pode ser eu. Sim. E aí, lógico, fui emergindo, fui testando comigo, e aí eu emagreci nesse período, 16 quilos. Eu falei, nossa, só com perguntas e respostas e ações, não dieta. Não estou falando de dieta, estou falando de
realmente de questionamento. É como um autocontrole, vamos dizer assim, né? De repente você se vê e fala assim: eu tô perdido, eu preciso voltar a ter o autocontrole da minha vida. Como que eu vou fazer isso? Daí, acho que essa limpeza, né? É. Que daí Parar pra ocasiona as pensar. mudanças, né? E assim, tem um momento na vida que a gente espera muita validação, reconhecimento, Sim. aprovação. É. E quando, no início, na infância, no primeiro momento, na infância, e depois na fase adulta, você também começa a esperar isso, e daí você fala assim, você começa a colocar uma expectativa muito grande em você. Nossa, já estou com 40, quase 40 anos, enfim, e aí? E aí? E daí, nesse momento você fala assim, para tudo, vamos lá, vamos ver qual que realmente, qual é o meu verdade. propósito Propósito. mesmo, e aí que as coisas começaram a acontecer. E Começaram a vir. a sua família toda é dessa mesma área, né? Todo mundo segue aí o mesmo, a mesma linha de trabalho, de profissão, mas você sentia desde jovem que você realmente queria ser, ou hoje, olhando para essa sua nova linha de trabalho, você vê que de repente podia ter sido algo diferente? Eu sempre, né, como eu disse, nós somos em 3 irmãs. E assim, minha relação, nós temos idades muito próximas, nossa, muito próximas mesmo. E eu sempre fui ficando muito com meu pai, né? Das 3, eu sempre fiquei muito com meu pai. E eu lembro quando eu era pequena, o que você vai ser quando crescer? Eu nem sabia, mas eu falava advogada. Ah, advogada, você é advogada. O que o advogado faz? Eu não sei, mas, pô, É. meu pai, você é advogada. E nesse momento que eu falo de aprovação, de reconhecimento, de pertencimento, eu tenho certeza que se eu escolhesse qualquer outra coisa, jamais ele iria ter alguma objeção. Mas era uma forma assim de eu retribuir essa conexão. Eu sempre tive uma conexão muito forte com meu pai. Só que aí começa. Nesse primeiro momento, era uma necessidade de reconhecimento dele. Depois, com o passar do tempo, você espera reconhecimento externo, Sim. das outras pessoas, enfim. Daí você começa, às vezes, a questionar, você fala assim, peraí, porque, gente, eu sou alta, e eu lembro que eu chegava em audiências, assim, a pessoa, meu cliente, muitas vezes, já, assim, tipo, olha o tamanho da minha advogada. Já intimidava, né? Sabe, tipo, eu falava, gente, Olha. peraí. Eu nunca fui favorecida por esse Calma, lado. Calma! Às vezes, e eu me favorecia exatamente o contrário, porque muitas vezes eu uso salto, enfim. Eu chegava em audiência, assim, um colega falava assim, nossa, doutora, vou ter que fazer um acordo com você. Eu falei, vai ter que fazer um acordo comigo. E ali, tinha algumas coisas que eu falava assim, gente, podia ser tão mais leve isso, poderia ser tão mais tranquilo. E Normal, né? aquele ego, né? Começa a vir uma coisa assim de, vamos fazer um acordo? Não, não, não. E aí que vem a sua pergunta, por que relacionamento? Relacionamento é algo assim que, gente, é muito fácil você delegar, né, as questões. Nossa, ela, nossa, ele. Mas quando você percebe que você fala assim, peraí, como que eu vou deixar que um juiz tome conta da minha vida? Como que eu Sim. vou deixar que um juiz tome conta do futuro dos meus filhos? Porque eu não tenho força suficiente e eu me coloco nesse papel de vítima a ponto de esperar que a justiça Resolva. resolva por mim. E aí que eu comecei um movimento com a mulherada, exatamente isso, tome você as rédeas da sua vida, tome você o comando da sua vida para você não terceirizar exatamente o mais precioso, o seu bem mais precioso, para o judiciário. Resolva verdade. você. E aí, com isso, foi abrindo todas as vertentes. Até a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui a gravação, e estava falando da questão do público, das pessoas realmente compartilhar do que estão passando. Quando você começou a entrar, você começou a entender que ia muito além simplesmente de uma defesa, né? Que você começou a entender um pouco mais sobre a questão de relacionamento tóxico. Foi nesse momento? Na verdade, como eu disse para vocês, quando eu entrei nesse desenvolvimento humano, foi por conta da minha compulsão alimentar. E aí, até uma amiga minha que é empreendedora,
Fran, linda, no Mato Grosso, da Dondoquinhas Ensina. Ela, nesse movimento que ela foi vendo, assim, eu emagreci, de autoestima, enfim. Aí ela falou assim, Pri, ela tem nossa, ela é enorme, ela tem quase 111 mil seguidores, enfim, Olha. e ela tem muitas alunas. Ela falou, vem comigo que eu quero que você dê uma mentoria para essas minhas meninas. Nesse contexto, eu achei que a autoestima estava ligada para essa questão estética. Porque, para mim, era uma questão que Para o seu lado foi, no caso. Foi. E você definiu achando que a maioria era o que você estava passando. Exato. E daí teve uma situação específica, e assim, eu sempre dando desafios para elas, aquelas coisas todas. Daqui a pouco teve uma situação específica que uma delas, estava mentorando nessa época 411 mulheres. Uma delas virou e falou assim, Pri, muito obrigada, assim, assado. A partir de hoje eu consegui me posicionar no meu relacionamento. Eu falei, que bom. Ela falou, porque realmente meu relacionamento é tóxico. Aí ela trouxe. Meu relacionamento é tóxico, minha autoestima sempre foi muito baixa, nunca me achei merecedora. Quando essa aluna, essa mulher especificamente falou, aí veio efeito manada. Abriu o coração e o pessoal todas começaram, meu também. Eu não queria falar. Eu falei, nessa hora eu falei, gente, caraca. E aí eu falei, para tudo. Quantas aqui estão num relacionamento, que sabe que é tóxico ou se separaram? Acho que 80, acho não, eu calculei. Foi 88% delas estavam numa relação tóxica. Caramba! E com assim, a autoestima assim, totalmente abalada por conta disso. Ô, Pri, deixa eu fazer assim quebrar um pouquinho, que eu acho que é muito importante a gente explicar essa questão do relacionamento tóxico. Porque as pessoas acham que o tóxico é aquele que envolve só, de repente, uma violência, que envolve, né, enfim, outras coisas, e esquecem de pensar exatamente daquilo que mais machuca, que é a ofensa, que é o desmerecer. Explica um pouquinho pra gente, de forma resumida. Eu sei que seria, assim, um assunto para horas, né? Mas você consegue explicar um pouquinho pra gente do que seria, o que se enquadraria um relacionamento tóxico? Muita gente acha que o relacionamento tóxico está ligado tão exclusivamente à violência. Isso. Eu falo assim. E tem uma diferença muito sutil de relacionamento tóxico com relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo é uma relação exatamente, vamos dizer, uma relação entre casais. E o relacionamento tóxico se estende também para ambientes de familiares, amigos, ambiente de trabalho. Mas as pessoas falam relacionamento tóxico generalizando, lógico, nessa relação mais, vamos dizer... Puxando um pouco mais para o casal. Isso, mais para o casal. Mas, e muitas mulheres acham, falam, não, imagina, eu não apanho, então meu relacionamento não é tóxico. Sim. Mas a própria lei, a Lei Maria da Penha, ela determina como 5 formas de violência para ser caracterizada como relacionamento tóxico abusivo. Violência física, violência psicológica, que é uma das mais difíceis para ser provada, violência moral, que é quando a pessoa começa a fazer difamação. Calúnia, difamação. Tá. Violência sexual e financeira. Muitas daí se fala assim, como assim violência sexual? Violência sexual não é estupro? Olha só a sutileza disso. A mulher que está num relacionamento tóxico, ela é muito emocionalmente dependente do parceiro. E esse parceiro, então, ela fica muito numa montanha-russa emocional. Ela está muito no amor e na dor todo o tempo, no amor e na dor. Tá. E naquele momento que ela está no amor, ela quer se entregar para aquele homem. E muitas vezes, ele, na hora do sexo, na hora do ato, ele começa a extrapolar um limite que, para ela acha, nossa... Eu tive um caso especificamente de uma das alunas que ela falava que o parceiro dela tinha muita necessidade de estrangular ela na hora ele tinha prazer de estrangular ela na hora do sexo. E ela falava que aquilo, e ela era pequena,
segundo ela, não conhecia por ser digital, enfim, mas ela falou assim, eu sou pequena e meu parceiro era muito grande, toda vez eu tinha a impressão que eu ia morrer. Nossa senhora, gente. E daí, por que que não caracteriza como estupro? Porque ela consentia. Tá. Porque ela permitia naquele momento nossa, do prazer, da loucura. Mas ela, mentalmente, ela estava sabendo que ela estava zero prazer, zero pertencimento, assim, de Sim, estou sim, curtindo. satisfação nada, né? Satisfação zero. Então, ali, isso caracteriza como violência sexual, que também está na Lei Maria da Penha, na medida E vira, acho protetiva. que assim, um ciclo sem fim, né? Porque daí mexe com o psicológico dela, que baixa a autoestima, que deixa ela mais vulnerável e fica nesse ciclo. Porque isso deve ser tão difícil sair. Exatamente. O psicológico é algo assim que a chave da violência psicológica é a culpa. Porque a mulher começa assim, o cara começa pornografia, começa com trocar mensagens, começa isso, começa aquilo. Daqui a pouco ele chega assim, ó, ela vai ver, ele esconde o telefone. Peraí, o que tem nesse telefone que eu não posso ver? Você não confia em mim? Ele já joga para ela. Você não confia em mim? Não, peraí, você pode ver o meu, mas por que eu não posso ver o seu? Não, porque daqui a pouco ela vê mensagem, alguma coisa. Mas também, na boa, você acabou de ter filho, a gente acabou de ter filho, você está sempre cansada. Você não se cuidou. Nossa, você está com excesso de Transfere peso. sempre a culpa, né? E essa mulher fala, você só reclama. Você só reclama, você não se cuida, você nunca está disponível para mim, você está cansada. Tem que me entender, porque eu sou homem. Aí ela fala assim, realmente, eu reclamo, eu estou com excesso de peso, eu deixei de me cuidar. E aquela culpa, aquela situação que era dele, Transferiu. ela avoca para ela. Então, ela, nessa violência psicológica, ela se sente culpada o tempo todo. E ela não acha nunca que é o agressor que está ali. Não acha, imagina, não, ele tem razão. Sim. Ele tem razão, eu deixei de ser aquela mulher. Eu deixei de ser aquela pessoa com que ele se apaixonou. E aí ela acredita nele. E até permite, né, situações de traição e tudo mais, porque ela fala assim, não, tudo bem, é só uma fase, depois eu consigo retomar a rédea do meu relacionamento. E não é assim, né? E nesse momento, quando ela descobre a traição, ela está no momento da dor. E eu ia falar incrível, a palavra não é incrível, mas assim, é muito interessante. Sim, né? sim, entendemos o contexto. É. É incrível como chega uma No situação, sentido né? de interessante, mas assim, quando essa mulher é traída, normalmente é a gota d'água. Ocorre que esse cara daí, ele conhece ela. E ela sabe que já está com a autoestima já assim no limite do razoável, ela não tem mais autoestima. E aí ele fala, me perdoe. Meu Deus, como eu fui trouxa. Foi 5 minutos, não significou nada para mim. Me perdoa, você é a mulher da minha vida. Nós vamos daqui para frente, a gente vai ter um outro futuro, a gente vai cuidar dos filhos. Ele pega na ferida dela, que são os filhos. A gente vai cuidar dos nossos filhos, assim, 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 assado. Vem aqui, eu te amo. E nesse momento, ele dá aquilo que ela sempre quis. Que é amor, Atenção. carinho, reconhecimento, planos para o futuro. E ela cede. Daqui a pouco passa uma semana, um mês, 2, volta de novo. E esse cara, desculpa, me perdoa, você é a mulher da minha vida. E ela está carente, ela está totalmente vazia de qualquer tipo de sensação ali, Reacende e apaga, isso, reacende ela e fica apaga. nessa montanha-russa emocional. É algo assim muito, muito triste. É muito denso o relacionamento tóxico. E daí você até citou que uma das 5 questões é a questão financeira, Sim, né? sim. E uma mulher numa situação como essa, né, principalmente que acabou de ter um filho, ou que saiu de um trabalho, ou que não tem, que está desempregado há mais tempo, que não tem o controle das próprias finanças, se vê numa, assim, sem saída, né? É uma coisa... tem todas as frentes, né? Porque assim, o cara, normalmente ele fala assim, aqui seu dinheiro, viu? A mulher, vamos pensar numa mulher já que tá ok, tá resolvida, viu? Você não tem controle com compras. Nossa, você é super consumista. Amor, você não quer comprar tal coisa? Deixa o teu dinheiro, deixa que eu guardo.
Deixa que eu cuido. Deixa que eu cuido, que daí você pode ter certeza vai estar guardadinho, você não vai. Você fala, ele traz uma razão para ela. Ela fala, é verdade, nossa, eu sou mesmo, eu não consigo entrar, qualquer coisa eu já estou comprando. Só que olha a sutileza disso. Ao invés de ele falar assim, deixa eu te ensinar como você deve economizar para você comprar X, Y, Z, coisa. Não, ele subestima a capacidade dela. Isso é uma violência financeira absurda. Tem outro ponto de uma mulher que ela tem uma dependência financeira enorme desse homem. Enorme. E ela, dependendo da idade, se ela está num momento assim de pós-filho, amor, você fica em casa, vamos fazer um combinado? Você fez faculdade, pós-graduação, se especializou, enfim. Mas você fica em casa, cuida das crianças, dá esse tempo, é preciso. Então, ele traz razões para ela forte, robusta o suficiente para convencê-la. Ela vai ficar. Só que aí ela se vê zerada de recursos. E quando ela vai pedir para ele, nossa, eu faço tudo aqui, você não para de pedir coisa para mim, nossa. E essa mulher daí, ela se vê financeiramente, ela fala, como que eu vou sair desse relacionamento agora? Como que eu vou fazer para... Eu estou totalmente fora do mercado de trabalho. Como que eu vou voltar, agora com 2 filhos, 3, enfim, um filho, como que eu vou voltar para o mercado de trabalho com todo esse contexto totalmente desatualizado? Não tenho mais uma grana para eu investir numa especialização, enfim. E aí ela vai entrando num ciclo sem fim. Ela não se vê... da dependência, né? Ela não se vê saídas. Não vê saída nisso. E aí, uma frase que você mandou para nós e que marcou bastante foi: a dor da separação ela é mais forte que a morte. Por essas razões que a dor da separação ela é mais forte que a morte? Tem estudos que mostram que assim, todo fim é muito triste. Né? Às vezes o fim, até eu falo que até fim de filme, você fala, nossa, já está acabando. Né? Ou dependendo do livro, se você tá interessante aquele livro, você fala, nossa, acabou. Está acabando, que dó, acabou, né? Estava interessante. Então, assim, todo fim é muito triste. E o fim, realmente, o divórcio, tem estudos que mostram que o divórcio chega a ser mais forte, a separação, divórcio, enfim, mais forte do que a morte. Caramba. Por 3 razões. A primeira razão, assim, nós somos seres sociáveis. Então, assim, nós nascemos, nossos ancestrais, eles viviam em tribos. Então, assim, nós temos essa necessidade de conexão, de pertencimento, de validação. E, de repente, quando você se vê sozinha, e agora? E agora? Será que eu vou conseguir realmente seguir? Será que realmente eu vou conseguir seguir sozinha nessa? E, na morte, nesse momento, o que acontece? Normalmente, tanto a família, as 2 famílias, se unem para dar uma assistência para essa mulher. Então, ela se sente, os amigos permanecem os mesmos. Ela se sente assistida, ela se sente amparada, ela está com os mesmos grupos na morte. Na separação já... É outra pegada, tudo, né? Ele era amigo dele. Aquele grupo ali era amigo dele. Normalmente, ela já está naquele grupo, porque ela já deixou as amigas dela. Ela já deixou de andar com as amigas dela para continuar com a tribo dele. Então, ela vai ficando sozinha, ela vai ficando totalmente desconectada. Na morte, os adjetivos são os mais lindos. Nossa, é trabalhador. Meu Deus, que homem! Meu Deus, esse homem fazia de tudo para manter a família. Como ele pensava em vocês, como ele era um homem responsável, um homem incrível. Lágrimas nos olhos só de lembrar. Na separação, vagabundo, filha da mãe, safado, cafajeste. É verdade, né? E daí o terceiro motivo é a questão financeira. Porque quando morre, lógico que se essa mulher tem filhos, vai respeitar a legítima, enfim, né, vamos dizer, a cota parte dos filhos ali, mas ela que ainda administra todos os bens ali que era do casal. Então, ela não tem um impacto financeiro forte. Na separação tem. Dependendo do que, né, e de como for. De como foi, nessa situação que a gente falou, que ela saiu com os 2 filhos, e aí com 2 filhos embaixo do colo, e como que eu vou fazer?
Então, assim, ela tem aí são aquelas questões judiciais horrorosas de pensão, e o cara atrasa, e fica, dá R$ 300 e fala, você está usando para você, olha como você está cuidada. Não é Você possível. não Fala, sabe "Nossa." administrar o dinheiro da pensão. Isso, então assim, e realmente, e o pior que chega a ser realmente o divórcio, a separação, mais forte que a morte, é essa mulher, essa pessoa saber que ela morreu para o parceiro da vida dela. É saber que ela morreu dentro, É verdade. nos pensamentos dessa pessoa. Então, isso para ela, assim, é uma dor muito... Você fala, gente, eu tive momentos com ele, a gente teve histórias, e hoje eu já não existo mais para ele. Eu não sou mais nada para ele. Isso é muito forte, realmente, por essa questão. É verdade, é muito forte mesmo. Tem, acredito que sim, né? Muitas mulheres que chegam com casos assim para você, com histórias que você fala, meu Deus do céu, isso daí, eu achei que era só em novela que a gente via alguma coisa nesse extremo, não sabia que isso aí existia na vida real. Existe muito. Assim, tem hoje, né? Tem situações, inclusive, que são tão delicadas que, juridicamente falando, assim, você consegue até pedir uma audiência de justificação. Quer dizer, é um caso tão extremo que você fala, antes de eu entrar com o processo, juiz, dá uma olhada aqui que eu vou entrar com algo muito pesado, tá? Então, então assim, são coisas assim muito fortes mesmo, que quando você começa a entender, você fala assim, não é possível. Não é possível alguém, várias vezes eu pensar, não é possível alguém se submeter a isso, se permitir a isso. A um extremo, né, muitas vezes. O que essa pessoa conseguiu se anular a ponto de permitir que outra pessoa, sabe, fizesse um tipo de coisa dessa. A gente teve um caso especificamente que, nossa, ela não podia sair, ela saía assim como se alguém tivesse, tipo, a polícia atrás dela o tempo todo. Ela tinha que limpar o parceiro dela. Ele acabava de ir no banheiro, ele chamava ela para limpar, porque senão ela não podia fazer mais nada. Meu Deus. Então, assim, são situações que você fala assim... A gente nunca imagina uma situação imagina uma como situação essa e como essa. existe. E assim, e realmente, né? Então, quer dizer, como se permitiu Meu Deus. chegar nesse ponto, né? Nossa. E triste, né? Você fala sobre um método PRI, princípios para ressignificar a sua identidade. Fala um pouco pra gente sobre esse método. É o método PRI. Será que eu estava num momento de eu me amo? Que bom! Você viu que quando eu falei que eu me revoltei com a advocacia, foi que eu criei o método PRI, princípios para ressignificar a identidade. Né? Olha que PRI, bacana! O PRI, porque assim, no direito, assim, você queria qualquer coisa, você chega com um princípio. Viu? Princípio é muito mais que artigo, é muito mais do que regra, é muito mais que decreto. Então, eu falei, peraí, se eu tenho princípios, eu não preciso de condutas, eu não preciso de formas corretas de agir. Não, é princípio, aquilo que vem primeiro. Quando você fala assim, não, esse é um princípio forte para mim. Tanto é que um dos princípios do método PRI é falou, faça. E você fala assim, é pouco. Eu inventei não, na verdade, Jerônimo Temel. Daí, eu lembro que eu cheguei para o meu marido e falei assim, amanhã eu vou andar de bike. Ele falou assim, falou, faça. Eita! Ai, caraca, né? Ele falou, e que hora você vai andar? Antes disso, ele falou, que hora você vai andar? Eu falei assim, não, vou andar amanhã cedo. Era um domingo. Eu sei que eu saí de casa às 11h58. Falei, tá de manhã ainda. Tá de manhã. Eu falei que eu ia fazer, eu fiz. Então, quer dizer, eu não precisava falar. Mas falou, faça. E a partir do momento que você tem esse princípio, como tudo na sua vida, eu vou estudar. Falou, faça. Então não fale. Não, eu só falei, então não fale. Porque a palavra tem muito poder. E é gozado, né? Porque daí, quantas vezes, agora você falando, eu me pego, né? Pensando, por que eu fui falar isso? Por que eu fui prometer isso? Exatamente pelo peso que a gente sabe que tem. E a gente vai banalizando isso. Quer ver uma coisa muito besta como a gente banaliza? Principalmente quando vocês têm filho, mãe.
mamãe, vem aqui, já vou. Já vou? Você sabe que você não vai. Entendeu? Então assim, filho, eu tô terminando de escovar o meu dente, quando eu terminar, eu tô chegando. Então quer dizer, aí ele fala, quanto mais específico, porque senão você começa a ficar descrente, discreto, até nesses momentos triviais. Quem dirá nos demais, entendeu? Então assim, Verdade. falou, faça. Vou guardar dinheiro? Quanto? Acha isso? Falou, faça. Então, quando daí o P de princípios. Então, a gente realmente vai se guiando tudo por princípios. O R de ressignificar. Aí chega num ponto onde, na verdade, assim, todos nós temos luz e sombras. E eu falo aqui, assim, nós temos 3 eus. Nem ia falar isso para vocês, mas nós temos 3 eus. O primeiro eu, aquele eu que a gente só destaque. Um eu altruísta, simpático, meu Deus, irreverente, flexível. É um eu que você fala, gente, eu quero ser lembrado por isso. Nossa, arrepia, uau! Tem um segundo eu que a gente não quer que saibam nem na hora da nossa morte. Que são os nossos monstros internos, que é o nosso lado sombra. Vitimismo, reclamação, procrastinação, tudo, sabe, de arrogância. Esse eu, você fala, eu? Nossa, gente, que horror! Gente, o que ela tá fazendo, André? Meu Deus! Eu tô fazendo igualzinho, mas eu não quero que ninguém saiba, nem na hora da minha morte, que eu era assim. E o terceiro eu é minha essência. Quando você começa a entender esse mecanismo, entender o quanto que você fala, caraca, realmente, quantos monstros internos eu tenho? Quantas reclamações você começa a fazer? Por exemplo, procrastinação. Eu quero ser, gente, o primeiro eu. André, você faz pra mim? Lógico! Com certeza, deixa aí, gata, deixa aí que eu faço. Eu saio. Caraca, por que eu fui falar isso? Olha a quantidade de coisa que eu tô fazendo. Parece que eu estou lembrando há meia hora atrás, aquela o meu dia hoje do serviço. Aí você fala, primeiro eu sei que você é super legal comigo, mas aí despertou sua sombra. Aí você procrastinou suas coisas, porque você quis ser queridona comigo, não falou não pra mim, você procrastinou suas coisas e aí começou a reclamar na Lu. Pô, Lu, pelo amor de Deus, eu tô fazendo aqui pra abrir. Então, quer dizer, quando você começa a perceber isso, você fala, e por que eu não falo sim pra abrir? Quando você começa a ressignificar esse seu comportamento, quando você começa a falar assim, caraca, realmente, quantas questões que esses monstros vão despertando, e o mais incrível é que esses monstros, quando a gente abre, e agora? Rota de fuga? Que aí que veio a minha compulsão pelo chocolate. Foi nesse momento que eu descobri a minha compulsão pelo chocolate. Que eu falava sim para todo mundo, procrastinava, reclamava e para engolir aquela falta do não, chocolate. Eu tinha que descer. Mas tem gente que vai para compra, que vai para bebida, droga, pornografia, enfim, porque precisa de uma rota para sair. E quando você fala, não, peraí, eu vou enfrentar esse lado sombra aqui, deixa eu entender o porquê que está acontecendo isso. Aí você começa a ressignificar para chegar na identidade, que é o I, que aí vem a autoestima. A autoestima tem vários pilares, gente, automerecimento, autoconfiança, autoaceitação, autorrespeito. E você vai vendo todos esses pilares trabalhando, cada pilar vai costurando com cada monstro, com cada parte que realmente você fala, é isso que eu quero extrair de mim para realmente chegar na minha essência. E aí surge o método Pri. E você faz todo esse passo a passo com as suas mentoradas, com as suas alunas. Sim, sempre com desafios. Eu falo para elas assim, chega a primeira coisa, é o seguinte, meninas, vocês estão aqui, vocês estão prontas, falou fácil, já começa, como assim, e eu sou muito clara com elas, eu falo assim, olha, é o seguinte, aqui eu sou voadora, não espere que, Lu, Te entendo, vai. quer um abraço? Não, vamos, não, porque tem muita gente, a gente é treinado
a olhar para o retrovisor. O retrovisor da nossa vida. Ai, porque eu vim de um lar tão disfuncional. Porque você não imagina o que aconteceu comigo. Na minha infância, aí alguém vai comprar e vai funcionar isso uma vez. É. Mas agora eu falo, nossa, gente. De novo. Aí vira aquela Gente. questão da muleta que a gente fala, a muleta também, né? Nossa, um vitimismo que eu entendi. Eu entendi que você sofreu. Eu entendi que você veio de um lar difícil. Eu entendi. Vai mudar? Você vai fazer o quê? Então, pare de olhar para o retrovisor e haja. Ação, todo tempo movimento, todo tempo enfrentamento. E as meninas, assim, é muito incrível que elas começam, né? Eu trago o desafio para elas, assim, tudo em forma de perguntas. A primeira resposta é linda. Porque eu quero realmente ser feliz, porque eu tenho certeza que a partir desse momento, a minha conexão com meu filho... O que é ser feliz para você? O que é ser feliz? Não, ser feliz. Aí ela começa a ver, fala, peraí, nossa, Nem eu sei. Tô sendo tão vazia, sabe aquelas palavras tão chavões, assim, que você fala assim, nossa. Aí você começa a ver, você fala assim, meu, que porcaria, né, que eu tô fazendo. Então, quanto mais especificidade, você tem uma clareza, para você ter um caminho, você ter uma constância e chegar até a sua conquista. Quando você chega ali na sua conquista, você fala, essa sou eu. Aceita? Aí é uma questão sua, porque essa sou eu. E eu imagino, né, essa questão do aceita realmente, eu imagino que tenha mulheres que devem se transformar tanto, né, que chega a um ponto de pensar, e agora, será que eu aguento o tranco do que realmente eu sou, não é? É incrível, porque assim, eu vi já, teve alguns momentos que eu falei, uau, sabe, assim, tipo, as mulheres, assim, no primeiro momento, você percebe quando alguém está num relacionamento tóxico. Eu jamais poderia chegar e falar assim, presta atenção, não, imagina, não posso, jamais, porque não é, por exemplo, você chega para mim, Pri, eu estou num relacionamento assim, assado, mas eu quero realmente recuperar meu casamento. Gente, eu sou totalmente favorável ao casamento. A gente fala, nossa, mas você é contra casamento? De forma alguma. Exatamente por ter o meu casamento como referência, que eu falo assim, como uma mulher se submete a isso? Mas o mais incrível é que assim, ela começa a perceber assim, valores dela, sendo toda hora, sabe? Toda hora assim, ceifada, toda hora assim, cortado, não respeitado. Ela fala assim, eu estou num relacionamento tóxico. Eu não sei. Vamos trabalhar mais sobre isso. Daí eu venho com elas com desafios. Com desafios. Essa mulher fala, Pri, não está dando mais. Não dá mais. Aí eu falo assim, tudo, e realmente, tudo. Tem ônus e bônus. Ônus e bônus. Você está preparada? Você está preparada para... Eu estou num casamento que está uma porcaria. Eu tive uma aluna, parênteses aqui, eu tive uma aluna que ela falou assim para mim, eu viagens internacionais, eu tenho as melhores roupas, etc, carro, mas ele me trai. O que eu faço? Eu não sei o que você tolera. Eu não sei o que você tolera. Como que eu vou falar o que você faz? Não faça assim ou faça assado. Qual o ônus disso? Ele me traiu. Eu sei que quando ele sai em determinado horário, ele está com outra pessoa. E qual o bônus disso? Eu vou viajar, restaurantes, roupas. Põe no balanço. O que você tolera? Se você se separar, você vai aguentar? Se você continuar, você vai aguentar? Então não reclame. Independente da decisão que você tomar, sabe o monstro da reclamação? Não reclame. Porque tudo na sua vida vai ter ônus e bônus. É saber pagar o preço da sua decisão. E quando você sabe pagar o preço, porque as pessoas querem ganhar, mas elas não aguentam o peso do troféu.
É isso aí. São as escolhas, São né? as escolhas, exatamente. E se não estiver preparada psicologicamente, não tiver feito todas essas etapas do entendimento, da reconstrução, da ressignificação, a chance de você voltar atrás, depois lá, de ter conseguido tudo e voltar atrás é muito grande, né? Normalmente, Lu, é muito incrível isso, porque começa aqui, né? Elas começam aqui e elas estão aqui. Quando elas saem, assim, tipo, acaba o método PRI, elas estão aqui, né? Passa um tempo, dá uma caidinha aqui. Mas elas não estão mais aqui embaixo. Elas já tiveram um degrau aqui de consciência. Opa, peraí, Sim. eu já aprendi, eu já exercitei. E aí, essa é a beleza da coisa. Constantemente, você está nesse nível de evolução. E quando você começa, fala assim, você coloca um óculos, na verdade, você começa a enxergar os desafios como uma super oportunidade para você crescer. Você fala, peraí, vem vida, vem vida que tá Além chegando. de relacionamentos, assim, família, casamentos, você trata também questões que são relacionadas de trabalho, por exemplo? De relacionamento, você fala assim de tóxico de trabalho? Isso. Nunca trabalhei, nunca peguei assim, porque normalmente elas chegam nessa questão de autoestima para elas. Para elas. Eu acredito muitas vezes também que a pessoa, às vezes, está num casamento sólido, bom, não tem problemas com o casamento, mas o trabalho mina essa pessoa, sabe? Total. O trabalho deixa essa pessoa para baixo, o trabalho gera compulsão, gera depressão, e aí fica dependente como no relacionamento, fala assim, não posso abandonar esse emprego agora porque eu tenho boletos a pagar. E aí eu preciso disso. E aí não tem nem força para encarar o empreendedorismo, porque fala assim, eu tenho que ter ali um dinheiro para eu começar a empreender, eu não tenho esse dinheiro, e aí vai virando uma bola de neve, né? Porque você não consegue se libertar daquilo. É incrível, né? Porque assim, se eu chegar para você agora, qual é o seu talento? Você vai falar, não sei. Qual é o seu talento? Eu gosto de... A pessoa às vezes quando gosta de cozinhar, fala, eu gosto de cozinhar, gosto de dançar, é nítido. Mas quando você fala assim, quando eu me fiz essa questão, qual é o meu talento? O que é o meu talento? Essa situação de você falar, e de você ajudar, e de você... na advocacia. Quantas vezes chegava um determinado ponto no processo, o meu pai, o meu chefe, enfim, ele chegava e falava assim, Pri, faz um acordo nesse processo. Eu achava que todo mundo fazia acordo. Imagina, gente, coisa mais... Mas aí eu fui vendo que não era um talento meu. E quando você começa a entender o seu talento, o propósito da sua vida, as coisas começam a tomar uma nova direção, um novo rumo. Você fala assim, é fácil? Evidente que não é. Crescer dói. Quando a gente nasce, a gente já dói por a gente sair daquele útero gostoso, quentinho da nossa mãe. Tem crianças, meus filhos tiveram dor de crescimento, a mamãe é um pouquinho alta, mas assim, sabe, de sentir realmente dor no osso de crescimento. Então, assim, o crescimento, sair, eu não falo a zona de conforto, porque de conforto não existe nada. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, o estresse, você tem duas formas. O estresse é o desafio que você resiste. E desafio é o estresse que você abraça. No trabalho, vou pegar o seu gancho, né? No trabalho, você fala, gente, não está dando isso aqui. Eu não quero isso aqui não é para mim. Você está resistindo. Para ele, eu adoraria ter coragem de ser empreendedora. E se você transformar essa coragem num desafio? Você não faz todo dia um desafio para você estar nesse lugar onde você sabe que você não vai mais crescer, você sabe que aquilo não te traz mais nenhum propósito, mais nenhum brilho. Fácil? Evidente que não. Mas é aí que está a beleza da coisa, porque quando vira, no início vão te chamar de louco. É isso mesmo. Mas depois vão te chamar de gênio. Quando dá certo, falam, uau! Gente, sempre confio em você, hein? Nossa!
né? corajosa. Sempre soube. Sempre não, você assistiu um time, ó, até arrepia. É uma coisa incrível. Isso. E, assim, o seu método, embora ele não seja específico para esse caso, é exatamente o que todo mundo precisa, né? Que é a mesma coisa sempre. É você entender, você significar, e eu diria aqui também colocar um pouco mais de metas pessoais, de como que eu vou fazer para sair disso. Sim, né? sim. Estipular metas e definir o tempo, o tolerável. O quanto tempo estou realmente disposta a aguentar isso, e colocar um planejamento em cima de como sair desse momento. É engraçado que, por exemplo, em todas as profissões, né, mas no nosso caso, na parte de comunicação, a gente tem o deadline, né, que é o limite do tempo. E daí que você tem ali um trabalho para fazer, fala assim, eu vou fazer. O seu deadline é amanhã. A criatividade vem assim, ó, na hora, você deslancha, você consegue fazer tudo aquilo lá. E fica muito bom, você fala assim, nossa, será que eu só consigo fazer quando eu tô com o prazo apertado, que daí meu cérebro pensa mais rápido, eu consigo desenvolver mais rápido? Mas não é o tal do desafio, né? Desafio. Ou seja, eu tenho um desafio de terminar isso até amanhã, então eu vou fazer acontecer. E o mais incrível que, assim, na advocacia, normalmente os prazos, fala assim, o advogado é escravo de prazo. Acho que tem prazo de 2, 5, 15 dias. E a justiça daí abre, eu respondi agora 15 dias para a parte contrária responder. Normalmente essa fase, nossa, eu tô com prazo. Pelo digital. Você fala, meu Deus, quando você vê, você fala assim, eu escolhi estar aqui. Eu escolhi estar aqui. Teve uma vez, inclusive, que eu fui falar ao juiz, chamei o juiz de Jesus. Agora, tudo bem que eles se acham, né? É uma grande maioria que se acha, mas porque tão, meu Deus, sabe essa coisa de você estar falando porque é muito rápido você falar, e eu tinha um prazo que eu achava, uau, que difícil que é isso, eu sou escrava de prazo, e de repente eu venho para o empreendedorismo, que é outro desafio que você fala, não dá nem tempo, você não viu isso? Não, deixa eu ver, meu Deus, É que a gente fala, né? O pessoal fala assim, eu vou empreender porque eu quero mais tranquilidade, não aguenta não. Vem, Você quer conta agora pra você? Em conta. Desse jeito mesmo. de verdade, né? De tempo, geográfica, desde que tenha a conexão, né? Ai, Pri, que delícia de conversa. Com certeza nós teríamos horas e horas, né, conversando aqui. Para a gente finalizar aqui o nosso papo gostoso, eu gostaria que você contasse, né, o porquê que você quer ser lembrado. Eu acredito que isso você vai ter de uma forma muito clara, né? Uma vez que você já pensou e matutou tanto, por que ou de que forma você quer ser lembrada? Eu me emociono. Eu me emociono. Uma mulher tem um peso muito grande. Uma mulher, desculpem homens, mas a mulher ela tem uma força muito grande. E uma mulher ela tem uma força tanto de construção ou destruição. Na vida de um filho, então, sabe, ela pode abençoar esse filho para sempre ou destruir a vida desse filho para sempre. E quando uma mulher está bem, ela respinga amor, ela respinga esperança, ela respinga força para as outras gerações. E se essa mulher ela não está bem, ela destrói, ela tem uma capacidade assim, absurda assim, de acabar com gerações na mesma proporção, de uma forma muito mais impactante. E quando a mulher fala, não, eu vou fazer diferente, eu quero que meus filhos tenham orgulho de mim, eu sei lá se vai dar certo ou não, mas eu vou fazer. Eu vou ser a melhor mãe. Eu não vou deixar, no caso de um relacionamento tóxico, enfim, abusivo, eu não vou deixar, sabe, tipo, eu ser referência, meu casamento ser referência de um comportamento para os meus filhos. Eu escolhi errado, mas eu posso fazer diferente. Eu posso ser uma mãe que fala assim, nossa, a minha mãe passou por tudo que ela passou e ela é uma mulher extraordinária.
Eu quero ser referência na vida dos meus filhos. E essa mulher pode fazer isso. Essa mulher consegue fazer isso. E quando lá na frente, sabe, você começar a verificar os frutos que essa mulher ela pôde realmente transformar, você fala, valeu a pena. Valeu a pena deixar um processo para, ao invés de uma única pessoa, e falar, não, vamos construir uma sociedade com mulheres fortes. São várias sementes plantadas e a gente só colhe lá na frente, né? Uma semente a gente planta agora, mas ela só vai crescer mais para frente. E é isso, né? Esse trabalho que você faz diariamente, plantando sementes nos corações de mulheres, de todos os seus espectadores que te assistem. E é legal isso, porque muitas vezes, por mais que às vezes a gente não dá uma curtida, tá passando ali, parou na timeline, deixa eu ver. Nossa, essa palavra mexeu comigo. Guardei essa palavra para mim. Muitas vezes não falo, né? Não comento, não curto, não compartilho, mas a palavra me tocou e eu falo assim, puxa vida, o que ela falou foi muito bom. Naquele momento. É suficiente para mudar a vida de uma pessoa. Sim. Né? Uma palavra é suficiente para mudar. Eu não tenho dúvida que você está assim, mudando a vida de centenas e milhares de mulheres. Parabéns. Nós, né, menina? Com certeza, todas nós, né, buscamos aí. E que a gente possa usar essa nossa força feminina, né, para levar sempre o bem, para conseguir transformar todas as vidas de todo mundo que estiver aberto a receber. Quem sabe que tem mulheres também, mulheres, homens aqui, que não estão abertos à mudança, à transformação, mas todos aqueles que estiverem, que a gente possa transformar. Amém, querido. Gente, foi uma honra demais. Vocês são incríveis. Gente, isso é de verdade, gente. Vocês não imaginam a energia. Assim, eu já cheguei aqui chamando de Lu, de Deus. Elas deixam a gente de uma forma tão à vontade, assim, que realmente, nossa, que muito obrigada mesmo. Me sinto honrada de estar aqui. O trabalho de vocês incrível, edificante, viu? Pode ter certeza que foi um bate-papo delicioso. Eu tenho certeza também que a gente vai ter mais oportunidades para conversar, porque desse vídeo, né, desse videocast de hoje, eu tenho certeza que muitas pessoas vão falar, queremos uma parte 2 aí, vamos continuar esse assunto, vamos aprofundar mais, porque é muito bom, né, a gente falar e despertar as pessoas que estiverem assistindo para uma autoestima, né, para se revelar, para se descobrir. Deixa suas redes sociais pra gente. Ah, sim! No Instagram, arroba Priscila, com 2 L's, ponto, Marciano. Ai, gente, espera um pouquinho. Tem TikTok também. Tem de tudo, tem de tudo. O TikTok é Priscila também com 2 L's, ponto, Marciano também. YouTube é Priscila Marciano, tudo junto, sem o ponto. Tá vendo? Porque, na verdade, meu sonho, depois que eu casei, ficou Zanfirova. Eu falei, gente, não vai dar, né? Eu só falei no Facebook e falei, acho que vou saber falar. Priscila Marciano Zanfirova. Eu achei, nossa, meu marido é descendente de russo. Eu falei, gente, não vai dar pra colocar o difícil, vamos facilitar. E outra, dá a impressão que a gente falou isso no podcast anterior. Tem nome que é a nossa marca, né? Então, Priscila Marciano é a marca. Isso. Priscila é lindo. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada. E ficamos muito felizes de você ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui conversar com a gente e dividir um pouco, né, de toda a sua experiência com nossos espectadores. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. E vocês aí nos acompanhem, sigam nas nossas redes sociais também, @Pode Falar Delas, no YouTube, no Spotify, aqui pelo Instagram. E todas as quintas, às 20 horas, um novo episódio aqui. Isso aí. Até mais! Tchau, tchau.